Meu nome é Frederico. Hoje eu tenho, hoje eu já tenho 32 anos, né? Sou um, eu, hoje eu sou pastor de uma congregação, mas quero contar o que aconteceu no meu passado, né? Quando eu tinha lá por meus 16, 17, 18 anos. Bem, eu num certo dia, isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha meus 17 anos, eu queria uma namorada, eu queria namorar, né? E como eu bem entendia, o crente geralmente namora para casar. E muitos cristãos namoram e casam até cedo, né? Porque eles não podem ficar enrolando muito, casar, ficar namorando 3, 4, 5, 10, 20 anos, né? Não é nem questão de ser regra de igreja ou coisa parecida, não. É porque exatamente é propício de acontecer a tentação da fornicação. E aí, conversei com o meu pastor na época, né? E o meu pastor falou: caramba, mas você é novo ainda. Não, mas eu quero assim mesmo, né? Só que o que aconteceu? Eu era uma pessoa que eu pedia a Deus as coisas, mas tudo que viesse a mim, eu acreditava que era de Deus. Aí, nesse meio tempo, eu conheci a Verônica. A Verônica, ela congregava, né, numa igreja a 5 quadras da minha. Ela tinha na época 21 anos, né? Cantava no microfone da igreja, ela vestia, botava uma maquiagem às vezes meio pesada e botava um vestido na altura do joelho, mais ou menos. Até aí, decente, estava decente, não estava vulgar nem coisa parecida. E eu conheci ela, né? Ela sorriu para mim e tal. E aí o que aconteceu? A gente começou a namorar. E quando a gente começou a namorar, eu subi monte, eu orei, fiz jejum para que desse certo. Prestem atenção nesse detalhe, para que desse certo, que ele é muito importante. Aí o que aconteceu? Disso que eu subi a monte, desci a monte, orava, deu mais ou menos 8, 9 meses, nosso namoro acabou. Ela simplesmente do nada chega para mim e fala: ó, não dá mais, né? Não, nosso namoro não vai dar certo. Eu percebi nesse tempo aí que a gente ficou junto. Aí, conclusão. Quando a gente namorava, ela falava assim, ó: sexta e sábado a gente não pode namorar porque eu tenho um compromisso, né? A gente pode se ver domingo na igreja. Aí o que aconteceu? Eu não entendi por quê, né? E o que aconteceu? Passado um tempo, eu estava andando ali numa rua, lá pelo centro da cidade, passei perto de uma casa de strip. E tava lá, adivinha o quê? Um pôster bem alto da garota que eu tava namorando. E tava lá escrito o nome dela, né? O nome dela, a Verônica. E aí o que aconteceu? Eu falei, no início, para vocês terem uma ideia, eu chorei, me desabei em lágrima, porque o namoro não deu certo. Eu fiquei chateado pra caramba. Mas aí Deus me mostrou ali: olha com quem que você ia casar. E eu notei, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Não podia namorar sexta e sábado. E tava lá, sextas e sábados. Ela era a garota que fazia lá show lá, se envolvia com promiscuidade. Já ouvi falar até que ela cheirava droga, um monte de coisa assim. Só que aí uma pessoa que teve lá falou a mesma coisa. Falou que ela não poderia fazer os shows domingo porque ela tinha um compromisso. E eu pensei, como é que ela canta no microfone santo, se da igreja, louvava, adorava, e quanto menos espera, estava cantando no microfone dos outros, se é que você me entende. E aí eu falei, era o que ia acontecer comigo, eu ia viver nisso, num jugo desigual, né? Aí o que aconteceu? Né? Novamente, eu fui... Aí o que aconteceu? Apareceu outra garota na igreja, né? Dessa vez da igreja que eu congregava. Menina de família, menina mais assim, conservadora, né?
essa já tinha já por seus 18 anos, né? E o que aconteceu? Eu cheguei, o nome dela era Daniela, morena muito bonita, muito linda, muito assim. Todo mundo queria estar com ela. A menina ungida de Deus, boa pessoa, né? Entre aspas. E o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar dela e a gente também começou a namorar. Só que o que aconteceu? Nisso que eu comecei a namorar com ela, né? Chegou uma hora que a gente terminou, não deu certo, né? Não deu certo. E aí eu entendi por quê. Apesar de ser da igreja e ter bom caráter, era uma pessoa extremamente difícil. Era uma pessoa que não respeitava muito os pais. Eu me lembro até um dia que a mãe dela falou: ó, você tem que estar em casa na hora tal, né, nessa hora aqui. E ela chegou tarde da noite e levou uma bronca da mãe. Aí, conclusão, não deu certo com essa daí. Era uma pessoa extremamente difícil, às vezes grosseira, mala. Aí hoje eu soube que ela está casada com uma pessoa, né, que também não suporta ela. Ela já separou 2 vezes porque não aguentou, né? E novamente eu fiz a mesma coisa depois que eu comecei a namorar com ela e não antes. Orei, subi monte, pedi para dar certo. Eu questionava a Deus e falava: Senhor, por que o Senhor não deixa meus namoros dar certo? Aí eu estava na palavra de Deus, eu meditei sobre tempo, meditei sobre orar a Deus antes de pedir algo, né? E que existe uma coisa chamada vontade de Deus, né? E nesse dia eu passei a tomar uma atitude diferente. Eu subia ao monte, né, para orar, ia na terapia do amor para conservar meu coração, né, para preparar meu coração, para que não deixasse com que essas feridas impedissem com que eu viesse a casar com alguém, né? E hoje em dia, né, e depois de um tempo, passados uns 2 anos, eu fui conhecer a Amanda. A Amanda tem 29 anos, né? Na época tinha 29 anos, hoje ela já está com 36, né? E o que aconteceu? A Amanda era uma pessoa assim, já pregava a palavra de Deus, já louvava, era uma mulher incrível, né? E o que aconteceu? Depois que eu comecei a... Eu já tinha subido um monte, já tinha orado a Deus para conhecer a Amanda. E a Amanda era batizada no Espírito Santo, falava a língua estranha, e era bom caráter aqui também. Ela tinha uma espiritualidade ímpar, pregava a palavra de Deus, né? E quando ela passava, o Espírito Santo tocava. Aí o que aconteceu, né? Que ela diminui e que Deus cresça, né? Para que vocês entendam. Eu casei com ela, hoje nós temos 2 filhos, né? Porque eu busquei em Deus antes e não depois, né? Quando tudo isso aconteceu, eu fui conversar com o meu pastor, e o meu pastor falou assim mesmo: ó, você está invertendo a ordem das coisas, você está botando a carroça na frente dos bois. Não estou dizendo que você não tem idade para namorar, não, você tem idade, mas só que você está invertendo as coisas. E aí eu caí em si, porque primeiro se ora a Deus, para depois você conhecer algo, a pessoa, né? E assim eu fiz quando eu conheci a Amanda. E hoje estamos aí e eu percebo aí, se eu tivesse com a Daniela, talvez minha vida não teria sido a mesma, talvez eu nem pastor hoje seria, talvez ela ia querer mandar no meu ministério, destruir meu ministério praticamente, né? E não foi assim, graças a Deus, né? Minha vida sentimental foi curada graças a Deus, né? Que me mostrou, né? Que a gente deve buscar a Deus, orar, jejuar antes, porque senão a gente insiste com a pessoa, pede a Deus para dar errado uma coisa que ele não está no meio. Fala, pessoal, aqui é o Carlos Blanco que está falando. Bem, eu contei essa história aqui, né, porque ela faz parte da série também
de atitudes do solteiro que estão dando nos nervos, né? E tá no quinto item, pessoas que só buscam a Deus quando começam a namorar com alguém, não antes. E por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas desejam que a vontade de Deus seja a mesma que a sua. Geralmente não é assim, quase nunca é assim. E aí o que acontece? A gente vê aquela pessoa, aquela que a gente quer muito, o coração chega até a doer. E o que acontece? A gente insiste com a pessoa errada. E Deus fala, eu não estou nesse negócio, eu não estou nesse negócio aí não. E a gente insiste, e às vezes quebra a cara, né? Então, comece a buscar a Deus, você que está solteiro, que me assiste, hoje, não busque a Deus depois não, porque senão você pode estar insistindo com a pessoa errada, né? E tem outros fatos também. Por exemplo, tem pessoas que são solteiras e estão gostando de alguém, mas pedem a Deus para aquela pessoa. Eu vou dar um conselho para você, nunca ore a Deus direcionado a alguma pessoa, porque isso é mandar no livre-arbítrio da pessoa. E Deus não manda no livre-arbítrio da pessoa, né? Que isso aí viraria o quê? Amarração amorosa. Então, peça a Deus uma pessoa sem direcionar alguém. Às vezes você fala, eu quero a Mariazinha dos doces. Mas sabe lá se a Mariazinha dos doces quer de repente ela já é uma pessoa casada, ou então uma pessoa que quer ficar sozinha, ou uma pessoa que gosta de outro. E você está ali insistindo com uma coisa que não vai ser de Deus. Às vezes vocês são incompatíveis também, né? E entre outras coisas. Peça a Deus, mas sem direcionar pessoas, né? Senhor, me dá uma pessoa para estar comigo, para que eu possa estar, né, casada junto em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar você e sua vida sentimental. Essa aqui foi a história, né? Curtam, comentem, compartilhem, né? Se você é novo, se inscreva-se aqui no meu canal e entre outros mais é isso aí, né? Fiquem com Deus aí, mande sua história para mim, pode ser uma história, um testemunho, pode ser história fictícia, história real, não tem problema, só não mandem histórias pesadas, para que eu possa interpretar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.